Nós estamos numa série, diga isso bem alto, fé ousada. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Estamos há 3 semanas falando sobre esse tema, batendo em cima disso, abrindo a sua mente a respeito do que é uma fé ousada. E o que você precisa entender é que fé não é simplesmente um sentimento. O senhor já disse isso, pastor. Eu sei e vou repetir pelo menos mais umas 1000 vezes. Se você não quiser ouvir, não fica nessa igreja, porque se ficar, eu vou repetir Hebreus 11:1 o resto da minha vida. Diga Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, de fato, que não se vê. Você pode não conhecer nenhum versículo da Bíblia, esse tu vai decorar. Mas nem que eu tenha que enfiar a garganta abaixo, mas tu vai decorar esse texto. Fé não tem nada a ver com sentimento. Às vezes a gente percebe, e eu não estou criticando, apenas eu quero trazer luz a uma realidade, mas às vezes a gente vê a forma como as pessoas pregam sobre fé, é tão transcendental, é tão inacessível, parece que só os super espirituais, e assim, não pode ser qualquer pastor não, tem que ser pastor de uma classe superior, para ter fé. Diga, não tem nada com isso, não tem nada disso, diga, não tem nada disso, nada a ver, diga, nada a ver. Gente, fé é uma coisa que, se você parar para pensar, Jesus fazia analogia e exemplos, não só analogia, mas exemplos da fé de pessoas que nem judeus eram, da fé, vou traduzir para um termo de hoje, que nem cristão eram. E o pior, que ele ainda dizia assim, olha a fé dessa mulher que nem crente é, vocês tinham que imitar a fé dela, ainda dava um tapa de luva nos crentes. Fé, ele não tem nada a ver com uma mística espiritual, e é esse o meu propósito esse mês, sabe, tirar esse misticismo religioso que envolve a fé. Põe a mão no teu peito e diga, fé é para mim, eu tenho, vou desenvolver e vou usar com força, amém? Quando Hebreus capítulo 11, versículo 1, a definição de fé estabelecida no Novo Testamento, ela abre a nossa mente. A fé é a certeza de uma coisa que você espera, é a convicção de um fato que você ainda não viu. A fé é você visualizar algo antes que os seus olhos possam enxergar. A fé é você ter algo tão claro na sua mente que aquilo se torna um fato na sua vida, ou seja, jamais será destruído. Não, mas ainda não aconteceu, pode ser que não dê certo. Não, pode ser que não dê certo para você, para mim já deu certo, é um fato, é realidade, e ninguém rouba isso de dentro de mim. Então a fé ousada, hoje você precisa entender o que é a fé ousada. Fé vai muito além de crer, vai muito além de acreditar. Fé, ela tem muito mais a ver com o seu raciocínio, muito mais a ver com as suas atitudes, do que com o espiritual. A fé tem o poder de movimentar o mundo espiritual, sim. A fé tem o poder de fazer o impossível acontecer, sim. A fé tem a capacidade de fazer o transcendental se tornar real? Sim. Mas não é porque ela tem que ela é. Entendeu ou não entendeu? Meu Deus, bom dia, sim ou não? Não é porque ela tem esse poder que ela é algo só espiritual, só transcendental. A fé, ela cresce, ela nasce e cresce na sua mente. A fé é desenvolvida dentro de você, através do seu intelecto. Deus te deu. Meu Deus do céu, tem gente que parece que pensa
que a mente foi o diabo que deu, que tudo que é mental é do diabo, não é de Deus. Para com isso. Quem te deu esse poder, que é o seu cérebro, foi Deus. Quem te deu a capacidade de criar foi Deus. Põe a mão aí e diga: quem me deu essa capacidade de criar, de visualizar, não é misticismo, foi Deus. Sabe, o diabo pega algo e usa, e aí os cristãos dizem assim: isso é coisa do diabo, hein? E ai de um cristão se usar, ele vai ser discriminado, até se bobear, expulso da igreja. O diabo vem e pega a televisão, lá nos anos 60, e as igrejas pregam que a televisão é do diabo, e ele diz: valeu gente, obrigado, achei que era de vocês, tomo posse, é meu mesmo. E aí o diabo começa a usar. Desculpa. O diabo começa a usar, e usou a televisão para destruir a família de muitos crentes. Aí os cristãos começam: a política do diabo. Ele diz: valeu. E aí ele usa a gente dele para governar os cristãos e oprimir os cristãos. A Bíblia está cercada de números. Deus, ele tem tempos e épocas, e tudo é regido por números. Criou-se a numerologia, é coisa do diabo. Crente não pode nem falar em número. Meu Deus do céu, a Bíblia é muito clara sobre o que significa o número 12, o governo. A minha vida não vai ser regida por números, mas existem. É só você ler a sua Bíblia. É muito claro o porquê todas as transformações aconteciam no 40 anos, 40 dias. Não é acaso. E se você entender, você estaria fazendo um jejum de 40 dias e não de 39 nem de 41, porque existe um propósito nisso. Mas aí, não, agora é do diabo. E aí as pessoas vão pegando tudo isso. Não, esse negócio de mentalizar é do diabo. Meu Deus, quem deu meu cérebro foi Deus. E Ele me deu a capacidade criativa de visualizar, de imaginar, de estabelecer foco, alvo. Isso é de Deus, isso não tem nada a ver com o diabo. Bom dia. Vocês ainda estão aí? Todo mundo olhando assim para mim. Acho que o pastor vai me bater hoje. Vou não. Vontade eu tenho, mas não vou não. É porque precisa aprender, precisa sair desse misticismo, precisa sair desses padrões religiosos que prende, engessa e amarra o cristão. Aí você vai lá fora, o cara não é cristão e ele usa o princípio da fé, ele usa o princípio da semeadura. Ele começa a usar princípios poderosos da Bíblia e funciona na vida dele. Mas aqui dentro a gente fica assim: esse negócio de mentalizar, isso aí é coisa do diabo, hein? Sei não, hein? Isso aí é coisa do cão, do tinhoso. Meu Deus, quem te deu o seu cérebro foi Deus. E Ele está dizendo que a fé é você visualizar algo até que isso se torne real, até que isso se torne um fato dentro de você, até que isso seja sólido dentro de você, e isso será imutável e vai acontecer. Mas essa manhã eu quero focar no que é uma fé ousada, não só sobre a fé, mas o que é a fé ousada. O que é essa fé ousada? A primeira coisa, a fé ousada é a fé que gera atitude. Eu tenho fé. Você já fez o quê? Não, eu tenho fé, vai acontecer. Não, peraí. Você está dizendo que você tem fé. Valeu, certo, parabéns. E você fez o quê? Eu acreditei. E aí? E aí eu estou esperando. Esperando o quê, filho? O que é uma fé ousada? Diga, a fé que gera atitude. Tiago capítulo 2, versículo 21, porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Olha só, que colocação que o apóstolo Paulo faz, que Abraão foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Nós somos justificados pela fé. Paulo vem e diz, peraí, mas Abraão foi justificado pelas obras, quando ele oferece no altar o seu filho Isaque. Ele teve fé
para pegar o seu filho Isaque e levar até o altar para oferecer como uma oferta e um sacrifício a Deus. Sim, foi a fé que levou ele ali. Mas sem a atitude, essa fé era nula. Então eu não posso dizer que ele tinha fé sem essa atitude, que ele chama de obra, de ação. Diga isso, por favor. A minha fé, sem ação, sem atitude, é nula. Pastor, eu tenho fé para pegar e levar lá no altar. Você já fez? Não. Mas eu acredito. Não, a sua fé é nula. Olha o final desse versículo, o versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com a sua obra, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. É o que eu acabei de dizer. Ele teve fé para que ele tivesse essa atitude, mas essa atitude fortaleceu a fé dele, aperfeiçoou a fé dele. Diga, fé e atitude andam juntos. Aqui no texto, Paulo fala sobre obras, né, sobre realizações, mas fé e ação andam juntos. A fé te ajuda a ter uma ação, e a ação fortalece e aperfeiçoa a sua fé. Meu Deus, entendeu ou não entendeu? Sim ou não? Fé sem atitude é nula. A fé te leva a ter atitude, e quando você tem uma atitude de fé, ela fortalece a sua fé para que você tenha atitudes maiores. Meu Deus, está entendendo sim ou não? Então não adianta estar em uma igreja 20 anos, ser conhecido como alguém de fé. Vai lá, me conta as 4 últimas conquistas da sua fé. Quais foram as 4 últimas atitudes? Quais foram as 4 últimas realizações de fé? Que era impossível e se tornou possível, porque você agiu por fé. Me conta, não tem para contar? Então você não é um homem de fé. Desculpa, você é o religioso que frequenta uma igreja e está perdendo a maior oportunidade da única vida que você tem. Está perdendo a maior oportunidade da única vida que você tem. Então o que é uma fé ousada? É a fé que gera atitude. Os discípulos, eles estavam no barco, no meio de uma tempestade. Eles foram para o meio da tempestade porque eles tinham fé neles. Esse é o primeiro tipo de fé. A fé em si mesmo. Eles tinham fé neles, que eles podiam atravessar o mar da Galileia no meio de uma tempestade. Está errado? Não, não está. Ali naquele momento daquela tempestade, você vê o segundo tipo de fé, que é a fé passiva. É fé. Eles começaram a clamar a Deus. Está errado? Não, não está. Deus nos livra, Deus nos salva, não deixa o barco virar, não deixa o barco encher de água, para a tempestade, diminui a força das ondas. Eu creio nisso. Eu creio que a gente pode orar, é uma fé passiva, mas eu creio que a gente pode orar e Deus movimentar até a atmosfera a teu favor. Eu tive 2 grandes experiências assim na minha vida. Jovem, 18, 19 anos, fui convidado para pregar num evento de jovens em Maceió, na praia lotada, teve o louvor. Quando eu subi no palco, começou aquela chuva repentina de verão, não caía pingo, caía balde, sabe, parecia que cada pingo dava na cabeça, a pessoa ficava até tonta, saiu todo mundo correndo, e eu fiquei com o microfone. Eu não acredito, cara, que eu viajei, vim aqui para ver isso. E o Espírito de Deus falou comigo, ora. Eu peguei o microfone e comecei, chuva, eu te dou uma ordem, cessa agora, e enquanto eu estiver falando, você está proibida de cair sobre esta praia. Gente, isso foi questão de 30 segundos, a chuva para
instantâneo. E eu digo, pode voltar. E todo mundo começou a voltar do calçadão, voltar. Eu preguei, ministrei, contei um testemunho e um monte de gente aceitou a Jesus. Pastor, coincidência. Coincidência? A maior enchente da história de Santa Catarina, novembro de 2008. Marcamos um evento na praia. Balneário Camboriú tinha 80 mil habitantes, tinha 80 mil pessoas numa quinta-feira. Nunca houve um evento semelhante a esse nessa cidade. No meio da semana, o mesmo número da população, só que vinha chovendo há 3 dias, continuou chovendo 3 dias depois, e aconteceu a maior enchente da história. Só que naquele dia, a gente começou a orar. Eu estava saindo de casa meio-dia, e olhei para o relógio do carro, era os 2 ponteiros assim, o Espírito de Deus falou comigo, quando este ponteiro estiver aqui, a chuva para. Era 3 horas da tarde. Eu fui e sentei. Já estavam tirando as coisas de tanta água, de tanta chuva. Quando deu 5 para as 3, uma pessoa chega e diz assim, pastor, tem um pastor da Argentina, lá no camarim, na entrada, querendo falar com o senhor. Eu desci, e ele entrou com outro pastor aqui da cidade. Eu disse, prazer, pois não. Deus me mandou aqui te dar uma palavra, pode dizer. E ele falou em espanhol, está hecho. Não, e que está feito, isso eu entendi. E aí? Está feito o quê, filho? E aí? Aí eu fiquei parado olhando para ele. Não compreendes? Está hecho. Aí o pastor do lado, ele está dizendo que está feito. Eu falei, isso? Eu já entendi. Pastor, está hecho. Até me arrepiei. E ele disse, vamos orar. Eu disse sim. E era coberto, transparente aquele túnel. E a gente começou a orar. E quando a gente estava orando, eu estava esperando às 3 horas da tarde. Quando eu olhei no relógio, era 3 horas da tarde. Eu olhei pelo teto transparente daquele túnel. Em cima, eu vi o céu totalmente azul. Não havia uma previsão da chuva parar pelos próximos 3 dias. Existe uma foto, eu começando o evento, 6 horas da tarde. A foto foi tirada assim. E eu estou falando, e o sol está se pondo lá no final da cidade. Nós fizemos o evento terminou às 10, 10h30, voltou a chover, e a maior enchente dessa história. Houve um gap, houve uma parada enquanto a gente estava ali. É uma fé passiva. Eu não tinha nada para fazer, eu não podia subir, amarrar a nuvem, eu não tinha o que fazer, mas eu podia ter fé e orar. Está errado? Não, não está. É uma fé, a fé passiva. Eu posso ter a fé em mim mesmo, eu posso ter uma fé passiva, mas não existe nenhuma fé mais poderosa do que a terceira, a fé ativa. No meio da tempestade aparece Jesus. Pedro diz, se o Senhor é o Senhor mesmo, manda eu ir andando nessa água. Ele não diz para parar o vento, nem para diminuir as ondas. Ele não diz para parar a tempestade. Ou seja, Pedro sai do barco com ondas altas, vento forte, numa escuridão, chuva caindo, tempestade. Ou seja, ele não saiu andando no lisinho, ele saiu andando em ondas extremamente altas. A fé ativa é aquela que te leva a ter uma atitude, te leva a ter uma ação, te leva a se jogar no tudo ou nada. Então o que é uma fé ousada? Diga, a fé que gera atitude. Isso é uma fé ousada. Segundo, o que é uma fé ousada? É a fé que gera resiliência. Aconteceu um problema, se levanta. Aconteceu o oposto, continua. Não deu certo, avança. É a fé que não te deixa parar. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe como se relacionar com Deus se você não tiver fé. E uma fé resiliente, uma fé que te faz continuar, que não te deixa parar,
que te faz avançar, que te faz acreditar naquilo que você deseja alcançar. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ei, olha o que Deus está dizendo. Fé resiliente é aquele que continua no meio da adversidade, do problema, do impossível, do contrário, e ele continua. Só que Deus vem e se posiciona. Se você recuar na sua fé, se você retroceder, eu não tenho prazer em você. Eu não tenho prazer significa você é desprezível. Pesado, sim ou não? Nossa, que silêncio. É pesado, sim, Senhor, ouvir de Deus que você é desprezado, desprezível. Por quê? Porque você tinha fé e no meio do problema você voltou atrás, você recuou. Deus diz: não dá para andar comigo, não dá para andar comigo não. Deixa para lá, vamos arrumar outro. Fé ousada é a fé que gera resiliência. Provérbios 24:10, se te mostrares fraco, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, no dia do problema, no dia da tribulação, é que a tua força é pequena, é que a tua fé é pequena. Meu Deus, olha para mim, consegue entender isso, sim ou não? A fé ousada é a fé que te leva a ter atitude. A fé ousada é a fé que te leva a ter resiliência. Tem problemas? Sim, você, eu, todo mundo, mas a gente continua, a gente avança, a gente não para. Último, o que é uma fé ousada? É a fé que gera determinação. Diga determinação. João capítulo 11, versículo 40 diz assim: disse Jesus: não te hei dito que, se creres, se acreditar, se tiver fé, verás a glória de Deus. Olha para mim aqui. A glória de Deus não é para qualquer um. A glória de Deus é para quem tem uma fé e é determinado. Ei, tinha um homem morto ali. E Jesus disse: eu não te falei que se tiver fé, verás a glória de Deus? Ou seja, a última instância acabou, morreu. E Jesus está dizendo o quê? Continua acreditando, continua firme na fé, seja determinado, continua, não para, determinado. É pesado isso também. Diga, a glória de Deus é só para aqueles que continuam firmes na fé. A glória de Deus não é para qualquer um. A glória de Deus não é para todos. Ver o sobrenatural de Deus, ver a manifestação de Deus, a manifestação do poder de Deus, não é para qualquer pessoa. É somente para aqueles que são determinados e que não desistem da fé. Fé ousada é a fé que gera determinação. A glória de Deus é uma recompensa para quem continua firme na fé, para quem é determinado. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé, querido, preste bem atenção, ela te leva a vencer qualquer coisa. Ela te leva a vencer a enfermidade, a crise familiar. Ela te leva a vencer as doenças físicas, psicossomáticas, emocionais. Ela te leva a vencer crises financeiras, profissionais. Ela te leva a vencer qualquer coisa. A fé ousada é a fé que gera coragem. A fé que gera coragem. A fé que gera atitude. A fé que gera resiliência. A fé que gera determinação.
É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. Ele não espera um grupo de religiosos domingo de manhã na igreja. Ele espera uma geração ousada, que tem fé, conquista e vai além que qualquer pessoa que está no mundo. Ele quer uma geração de homens e mulheres que tenham um resultado maior que qualquer outra pessoa da terra, para que o nome dele seja glorificado. Como você conquistou isso? Pela fé no meu Deus. A sua fé ousada honra o teu Deus. A tua conquista de fé honra o teu Deus. A tua conquista, o teu avanço, a tua prosperidade, a tua abundância, a tua realização, os teus feitos para as pessoas honram ao teu Deus. O teu fracasso, a tua miséria, a tua derrota não honra a Deus em absolutamente nada. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu sei. E eu sei que pela fé você pode passar e você pode vencer. Fé ousada. Eu falei semana passada sobre desenvolver a fé, e hoje eu estou falando sobre a fé ousada. A fé ousada, ela desenvolve essa fé e faz essa fé se tornar uma fé muito grande. Eu tenho desafios de fé gigantescos, que eu poderia passar aqui a manhã inteira contando. Eu poderia falar sobre como a gente está construindo. Não está construindo com dinheiro, a gente está construindo com fé e ousadia, com determinação. A gente já visualizou e isso já aconteceu. Mas tinha dinheiro para fazer tudo isso? Não tinha. Mas o senhor não está preocupado que vai faltar? Não vai faltar, porque eu já vi, não tem como faltar, é um fato, aquilo já está pronto. Eu poderia falar sobre a minha casa, eu poderia falar sobre empresa minha, eu poderia falar sobre negócios que eu conquistei e que conquisto, a coragem, a ousadia, a resiliência, a determinação da fé. Mas isso nasce lá atrás. Eu tinha 17 anos, e eu tinha um sonho de ter um carro, eu queria ganhar um carro, mas meu pai, ele tinha o carro dele, e não deixava ninguém tocar no carro dele, ninguém, nem um filho dirigia. Meu irmão mais velho não tinha carro, minha irmã mais velha não tinha carro, eu tinha 17 anos, eu li um livro de Paul Yong-Cho, A Quarta Dimensão, e ele dizia, a fé é você visualizar. Se você não consegue visualizar, escreve, desenha, mas visualiza isso. E eu peguei um papel e eu desenhei um carro, e era um dos carros mais caros daquela época. Eu estava usando a fé. Peraí, se ninguém tinha e eu queria um carro, não era melhor eu desejar um carro menorzinho, mais velhinho, mais baratinho? Era mais fácil de acontecer. Não, porque eu estou falando com um Deus sem limites. Pedir um pequeno ou um grande não muda nada. Você não tem fé, você está baseado na sua capacidade, você está baseado no seu intelecto. Um carro mais caro ninguém tem, se eu tiver eu vou ter pelo menos um pequeno, um mais velhinho, mais barato. Não. E eu peguei um papel e eu desenhei o carro, a cor do carro, o volante do carro, a roda do carro, tudo do carro. E eu acordava, eu olhava para aquilo e orava e dizia, Deus, eu sei que o Senhor já me deu este carro. Um dia, do nada, não tem explicação, a gente estava almoçando, chegou meu avô, e meu avô sentou à mesa, e no meio do almoço ele olha para mim e diz, Maico, escolhe um carro que eu vou te dar de presente. Meu pai olhou e disse assim, que isso, pai? O senhor está falando? Ele diz, eu quero dar um carro para o Maico. Por quê? Porque eu quero. Aí meu pai, não vou falar, tem gente que dá lugar, deixa o diabo usar. Meu pai olha para o meu avô e diz assim, mas o Eduardo não tem, a Adriane não tem? Em vez de me defender, não, ainda jogando areia. Não vigiou meu pai. Aí meu avô olhou para ele e disse assim, dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser.
E tipo assim, meu avô estava falando com o filho dele, eu quase falei, vai, deixa o diabo te usar de novo para tu ver, vai. Aí eu olhei e falei assim, posso procurar hoje, Gido? Gido é avô em árabe. Posso procurar hoje, Gido? Pode. No outro dia, bati na casa dele, Gido, já achei o carro. Quanto é? Tanto. Chama o rapaz aqui. Parou. Pagou, foi lá, transferiu para o meu nome. Eu tinha 17 anos. Eu estudava em outra cidade. Eu ia para outra cidade de ônibus estudar e voltava. Chegava em casa, meu carro estacionado na garagem, do lado do carro do meu pai, estacionado na garagem assim. Ninguém tinha. E eu tinha. Eu sei que sua cabeça está cheia, sabe, de uma manifestação de inveja, porque você não disse amém, não aplaudiu, não fez nada. Isso é feio, é feio. Eu estou sentindo que, sabe, pairando assim uma inveja, uma coisa ruim. Querido, olha para mim, escute isso. Fé, eu não era pastor, eu não era o super espiritual, eu só acreditava. Só acreditava. Mas foi a fé da pizza. Quem não veio domingo passado não sabe o que eu estou falando, né? Foi a fé da pizza. Foi a fé do carro que me trouxe aqui. Existem coisas que eu faço que vão além da minha capacidade. Faço pela fé. Por quê? Porque é uma fé ousada. É uma fé que está sendo desenvolvida.